Olá, meus amigos. Hoje a nossa live vai ser para o Facebook e para o nosso canal do YouTube. Vou fazer alguns comentários gerais sobre o que se passou durante o ano nessas duas, no YouTube, tanto no YouTube quanto no Facebook. A pergunta que gerou mais comentários é uma pergunta na qual eu respondi: o pulmão de um fumante se regenera? De um ex-fumante se regenera? E, na verdade, eu expliquei que o dano provocado está provocado, acabou, né? O fato é que o pulmão, quando a gente para de fumar, o pulmão para de ser prejudicado. E a superfície do pulmão é muito grande. Eu expliquei que se a gente pegasse os meus dois pulmões e esticasse, a gente cobriria uma quadra de tênis. Essa pergunta foi feita por 346 mil, foi comentada por essa pergunta foi vista por 346 mil pessoas. Aí veio aqueles comentários que eu fiz 2 anos atrás, que comentei as pessoas que, basicamente, as que me xingavam através da internet de um modo geral, e esses foram uns comentários bem-humorados, que acabaram tendo uma repercussão muito grande na época. Na época nós estávamos comentando que o canal chegava a 50 mil assinantes, né? Hoje, felizmente, passamos de 500 mil. Esses comentários ainda foram vistos por mais 266 mil pessoas, 2 anos depois, praticamente. A terceira pergunta foi sobre vício em refrigerante. Está cheio de gente aí que não sobrevive se não tomar refrigerante o dia inteiro. E quando para de tomar, entra em crise de abstinência. E nós discutimos por que isso acontece. Na verdade, uma dependência forte de cafeína que é acrescentada nos refrigerantes. 255 mil vistas. Uma pergunta sobre cisto no ovário, 237 mil. O interesse é porque os cistos no ovário são muito frequentes entre as mulheres, né? E a grande maioria desses cistos são cistos que a gente chama de fisiológicos. Dependem do ciclo menstrual, são completamente normais. Os cistos passam a preocupar um pouco quando eles crescem e adquirem outras características no ultrassom. Depois, foi uma entrevista que eu dei para o Pirula, em que ele investigava os memes que corriam pela internet. 220 mil. O Pirula tem uma quantidade de seguidores absurda aí, né? Que ele merece, porque é muito interessante o canal dele. Depois, um comentário sobre a depilação de pelos pubianos, se traz algum risco. Os pelos pubianos não estão aí à toa, né? Eles são... A natureza e a evolução colocaram os pelos nessas localizações para proteção dos órgãos genitais. E raspar os pelos pubianos aumenta o risco de infecções. Não quer dizer que quem raspa vai ter infecções obrigatoriamente, mas tem que cuidar um pouco mais da higiene. 216 mil. O segredo da atividade física, 215 mil vistas. Eu sou fanático por atividade física, e não sou fanático só porque eu pratico, eu corro maratona, etc., porque eu conheço a literatura médica, conheço a literatura científica, eu sei a importância da atividade física na manutenção da saúde e na prevenção de muitas doenças. E eu não só sei como eu pratico, eu acredito firmemente nisso. Eu não acredito porque eu sou religioso, não, eu acredito por causa das evidências científicas. Atividade física é absolutamente fundamental, sabe por quê? Porque o corpo humano é uma máquina que foi feita para o movimento. Guarda essa frase na cabeça. O corpo humano é uma máquina que foi feita para o movimento. Por isso que ele é cheio de dobradiças, por isso que andar é tão fácil, você põe um pé na frente, o outro. Você aprende quando é pequenininho, cai. Depois que aprendeu, não esquece mais. Não esquece e tem que usar, tá bom? Aí foram 215 mil. Teve uma sobre uso de antidepressivos, 177 mil vistas. Hoje é uma farra de antidepressivo, né? A pessoa se sente um pouquinho chateada, a menina brigou com o namorado, começa a tomar um antidepressivo.
O outro está com problema na escola, brigou com o pai e a mãe, está meio chateado, antidepressivo. Depressão não é tristeza simplesmente. Depressão é a tristeza que nunca acaba e que vem acompanhada de outros sintomas, alterações do sono, alterações do apetite, alterações de comportamento. Essa tristeza que dá e passa, o luto, a morte de uma pessoa querida, isso que dá, passa, dura um tempo e desaparece. Só começa a preocupar a gente quando essa tristeza não vai embora e quando ela se instala e permanece às 24 horas do dia. Problema dos cigarros eletrônicos, 168 mil visitas. Cigarros eletrônicos têm uma vantagem em relação ao cigarro comum. Não tem aqueles aditivos todos e aquelas substâncias cancerígenas resultantes da combustão do fumo. E aquela fuligem toda que se joga dentro do pulmão é a pior coisa possível. O eletrônico é um pouco melhor, você joga nicotina mais pura. Porque o fumante não fuma por causa do alcatrão, ele fuma porque ele é dependente de nicotina, que é a pior dependência de droga que existe, hein? Pior que maconha, pior que cocaína, pior que todas as drogas, é a mais difícil de largar. E o cigarro eletrônico tem essa vantagem, mas o cigarro eletrônico, você já viram a tragada que esse povo dá no cigarro eletrônico? Sabe uma fumaceira? Parece uma chaminé jogando a fumaça fora. Uma quantidade absurda de nicotina que vai parar no pulmão. E a nicotina vicia. E aí você pega um menino e a menina de 14 anos, 15 anos, e fala, não, eu quero fumar, mas eu vou fumar o cigarro eletrônico, porque ele não faz mal. É lógico que faz mal. Fumaça no pulmão faz mal, ponto. E nicotina no pulmão vicia, é a droga que mais vicia. Ó, eu tenho uma experiência grande em cadeia, são 28 anos frequentando cadeia. Largar do crack é mais fácil do que largar do cigarro. E não estou falando isso por falar. É uma experiência longa. Largar do crack é mais fácil do que largar do cigarro. E aí apareceu um mundo de visitas de um tema que eu jamais imaginei que despertasse tanto interesse. Leishmaniose visceral. 89 mil pessoas viram essa explicação. Leishmaniose é uma doença provocada por um micro-organismo pequeno que se instala, na maioria das vezes, na pele, dando feridas na pele, é transmitido por um mosquito, pela picada do mosquito. Mas essa leishmaniose, mais comum na pele, que o mosquito se infecta picando o cachorro, depois pica o ser humano, às vezes se instala nos órgãos internos e aí dá uma doença grave. O fígado cresce, o baço cresce, começa a dar uma febrícula diária, a pessoa vai enfraquecendo, é uma doença bem mais grave. E é a 10ª que recebeu mais, essa explicação foi a 10ª que recebeu mais visitas. E no Facebook nós estreamos um quadro que a gente chama de X perguntas. O que é esse quadro? A gente estabelece um certo número de perguntas a respeito de uma determinada doença e as pessoas encaminham perguntas que depois, esse número de perguntas que depois nós vamos fazer para um especialista. Aí nós trazemos aqui um especialista competente, que conheça bem a área, e ele responde. Vocês querem ver que, por exemplo, nós fizemos pedimos para fazerem 5 perguntas sobre fibromialgia. Sabe o que é fibromialgia? Né? São as pessoas que têm dores em pontos isolados do corpo, e dores às vezes fortes, que não dão trégua e que a gente procura, faz todos os exames e não encontra nada. Muitas vezes essas pessoas são consideradas desequilibradas, alguns chamam de psicadas, não tem nada, faz os exames. Fibromialgia não dá resposta, não dá resultado de exame nenhum, não tem possibilidade de confirmar a doença, não há possibilidade de confirmar a doença do ponto de vista laboratorial e fazer o diagnóstico assim. O diagnóstico é feito pelo quadro, pela história, pelos pontos em que a dor aparece. Nós fizemos esse X perguntas sobre fibromialgia, 5 perguntas, sabe quantas visualizações? 2,2 milhões de visualizações. Vou repetir, isso mesmo, 2.200.000 visualizações. Nessa época, a Lady Gaga cancelou aquele show que ia fazer no Brasil, né?
e ela cancelou, alegando que sofria dessa fibromialgia e que estava numa fase em que a doença se encontrava muito ativa. Talvez tenha sido isso que motivou esse interesse por esse tipo de quadro. É bom saber o que é, quais são os problemas relacionados com ele. Depois nós fizemos um sobre psoríase, 7 perguntas sobre psoríase, 447 mil visualizações. A psoríase é uma doença que, em geral, é um problema dermatológico que pega os cotovelos e os joelhos, principalmente, mas depois pode se espalhar pelo corpo todo, inclusive para as vísceras. Psoríase, em determinadas fases, dá dores articulares fortes. E é uma doença que existe um interesse grande porque essas lesões são visíveis, tem gente que acha que é contagioso. Não, é uma doença que a gente chama de autoimune, quando o seu sistema imunológico agride componentes do próprio corpo. No caso da psoríase, agride os componentes da pele. Muito bem. Este ano de 2018, nós vamos lançar um podcast. Eu estou muito entusiasmado com ele. O primeiro será sobre transtornos psiquiátricos. Nós estamos pegando leve, né? Mas a nossa ideia é, ao longo do tempo, lançarmos outros sobre feminismo, racismo, essas discussões que se faz a respeito de sexo, de pessoas que têm genitais duvidosos, quer dizer, esses assuntos que têm interesse especialmente para a faixa mais jovem da população. Então vocês fiquem ligados que em primeiro nós vamos começar com um tema bem levinho, suicídio. Importante falar desse tema. Nós temos um número inaceitável de suicídios de adolescentes no Brasil. A gente pensa que suicídio é só aquele adulto que está muito desanimado com a vida. Não, nós temos suicídios entre jovens e o número é muito expressivo. E finalmente, no Instagram, nós temos as 3 fotos que foram mais vistas pelo Instagram. Tem essa eu com os dedos cruzados, assim, eu não sei onde tirar essa foto, na verdade, olhando para baixo. Estava esperando alguma coisa aí, certamente. E no Instagram saiu assim, a cara do Drauzio quando olha pela janela e vê o céu cinza com previsão de chuva. É porque eu gosto de correr, quando o céu está assim, chovendo, fica difícil. E aí colocaram esse título. Mas a foto se espalhou pela internet e não foi com esses dizeres. Foi depois do exame do Enem. Saiu assim, a cara do Drauzio quando ele pensa no exame do Enem. E estava bem engraçado mesmo. Só que na minha época não existia Enem ainda. Depois tem uma foto de um livro meu que chama Nas Ruas do Brás. Esse livro, Nas Ruas do Brás, é um livrinho infantil que eu escrevi a respeito do como era a vida no lugar que eu nasci. O Brás é aqui em São Paulo, o primeiro bairro da Zona Leste, e era um bairro naquela época operário. Hoje tem confecções, fica lotado na época de Natal, o povo vem comprar roupas aqui para vender, para dar de presente. Mas naquela época era um bairro cheio de fábricas e imigrantes, italianos principalmente, espanhóis e portugueses também. E nesse livrinho eu conto como era a vida no bairro. Como era criança, eu morei lá até os 10 anos de idade, como era a vida de uma criança num bairro operário de São Paulo, naquela época, muito tempo atrás. E, finalmente, essa foto sempre roda e tem muita aceitação. E tem uma coisa engraçada nessa foto, se vocês forem ver, eu tenho um cabelinho bem curtinho assim. Sabe o que aconteceu? Meu pai achava que a minha família inteira, os homens ficavam carecas. E o meu pai achava que o meu cabelo era muito fraco. Então, o que ele fazia? Ele achava que cortando bastante, o cabelo nascia forte. Só que naquela época não se cortava careca o cabelo das crianças. Então ele cortava um cabelo chamado topetinho, um que o Ronaldo Fenômeno usou numa Copa, assim, bem só uma franjinha aqui na frente. Bom, fez isso até que eu ficou ficando adolescente, comecei a brigar com ele, não queria andar com aquele cabelo, os meninos não usavam cabelo assim. E aí eu passei a ter cabelo normal. Isso foi com uns 13 anos. E aí com 18 anos eu comecei a perder o cabelo. O que quer dizer o seguinte, quando era para eu ter cabelo, que eu era criança, meu pai não deixava. Depois, quando eu pude ter cabelo, o cabelo começou a se jogar da cabeça. E eu praticamente não tive cabelo a vida inteira. E a última foto, que foi a primeira, que passou essa do menino, é uma foto eu correndo a Maratona de Jerusalém.
Eu gosto de correr maratona e essa maratona de Jerusalém tem uma coisa especial, porque Jerusalém é uma cidade com uma história inacreditável, né? Começa que ali, naquele lugar, surgiram 3 religiões, né? Surgiram os católicos, os judeus e os muçulmanos, naquele lugarzinho de nada. E Jerusalém é uma cidade com muralhas, é uma cidade carregada de muito significado, com fortes laços históricos com o passado. E correr essa maratona foi um prazer muito grande. Muito bem. Eu queria aproveitar agora e convidar para dividir o espaço comigo aqui uma menina linda que é a Maíra. Chega aqui, Maíra. Olá, doutor Drauzio. Tudo bem? Você vê que ótimo. a Maíra tem uma característica especial, é a discrição. Ela gosta de passar despercebida. Então, para vir aqui, ela pôs um brinquinho de nada que ninguém vai notar. Exatamente. Né, Maíra? Um brilhinho no olho. Assim, né? A vida é assim. O que o ser humano não faz, eu tô fazendo por cima, né? Não nasci assim, mas eu fiquei assim depois do passar dos anos. Ô, Maíra, fala um pouquinho desse teu canal. Explica pra... Eu tenho um canal que se chama Nunca Te Pedi Nada. E deixa eu vir um pouquinho mais pra cá, que a diretora tá falando do meu ponto. E aí, o que acontece no meu canal, Drauzio? Eu falo sobre várias coisas. E um dos assuntos que eu falo é sobre empoderamento feminino. E muitas mulheres trazem muitas dúvidas também. E a gente faz umas perguntas e respostas e tal. Então, basicamente, é sobre isso. Eu nunca te pedi nada. Eu pego alguns assuntos tabus, pego algumas dúvidas. Por exemplo, teve um vídeo recente que era o que fazer quando ele não quer usar camisinha. E esse é um assunto, na verdade, que muitas pessoas que assistem meu canal trazem com muita frequência. Que quando elas vão fazer sexo com um cara, né, quando é um relacionamento heterossexual, elas falam que muitos caras não querem usar preservativo. E esse é um vídeo que eu falo que é completamente fora de cogitação você conceber, né, esse tipo de sexo quando você não conhece a pessoa, quando tem assim uma série de questões que eu abordo lá nesse vídeo falando sobre isso. Porque o número de jovens infectados com HIV no Brasil subiu muito recentemente e foi um vídeo que eu fiz para alertar isso. Que o uso da camisinha não é apenas para você não engravidar. Tem aí para você se prevenir de inúmeras ISTs ou DSTs, enfim. Aproveita e explica o que é DST, qual é a diferença de DST e IST. O termo DST, que é doenças sexualmente transmissíveis, essas doenças é o que a gente já fala há muito tempo, né? O DST, que é herpes, sífilis. Ai, eu tô morrendo de vergonha de falar na frente do doutor, gente. Ai, meu Deus do céu. Se você falar alguma bobagem, eu corrijo. Se você estiver quieto, é porque tá tudo certo. Tá bom, então tá bom. Aí você tá quieto, aí na live você aparece assim, né? Então... assim. Não, meu Deus, o que eu tô falando? E o termo DST, recentemente, ele, pelo que eu li, ele está sendo substituído por IST, que são infecções sexualmente transmissíveis. O termo é mais próprio, porque você pode pegar uma infecção e não ter a doença. Por exemplo, você pega herpes, aí o herpes pode ficar latente. Ele pode ficar ali no organismo e vai provocar aquelas vesículas, aquelas pequenas lesões nos genitais, meses, às vezes anos mais tarde. Então, você está infectada pelo vírus, mas não está doente, não tem a doença. A doença vai aparecer depois, né? Mas e aí? Essa questão, eu tive sempre esse tipo de dúvida, Maíra. Eu acho que as mulheres se apaixonam muito facilmente. É verdade. Uma menina sai com um cara legal, um cara sensível, 2, 3 vezes ele é delicado com ela se relaciona a primeira vez sexualmente, se dá bem, usa camisinha, a segunda vez, ela está apaixonada por ele. E mulher apaixonada não usa camisinha. Como é que o que você fala para as tuas seguidoras? Eu acho que é assim, eu acho que não é que a mulher apaixonada não usa, porque se fosse assim eu não usaria, e eu sou casada há 10 milhões de anos aí já e uso sempre. Mas eu acho que é uma questão que muitos casais, eles colocam o preservativo ou a camisinha como uma coisa não legal na hora do sexo. E aí, quando eles estabelecem ali o que eles acham que a gente já transou aí umas 3, 4 vezes, então acho que já não precisa mais. E as pessoas também têm a mania de ver a camisinha só com esse lance da gravidez. Então, a mulher, quando ela toma anticoncepcional, o casal, ele acha que já tá bom, não precisa mais.
E tem também uma série de tabus às vezes a menina quer agradar o cara e o cara acha que é incômodo usar preservativo, aí ela vai lá e abre essa exceção com esse cara. Às vezes nem precisa, sei lá, 2 ou 3 vezes, nem precisa conhecer às vezes o cara direito, às vezes a menina acha o cara muito legal e aí fala assim, não, vai, ele não gosta, então não vamos usar. E são esses mitos, são mitos e tabus que a gente tem que quebrar, né? A gente tem que informar essas pessoas, essas mulheres, porque faz parte da nossa saúde, assim, né? Não é só a gravidez indesejada que a gente tem que tomar cuidado. É a nossa saúde, né? É o nosso maior bem. Então, eu procuro sempre explicar para elas que, gente, sexo é maravilhoso, mas melhor ainda quando você termina ele e tá sem grilo na cabeça, né? Porque do que adianta você fazer ali um sexo maravilhoso e depois só ficar pensando, ai meu Deus do céu, por que foi que eu fiz? Por que eu não usei? Vive o inferno, né? Exatamente. Entra no inferno. Então é sobre isso que eu falo bastante quando o assunto é esse. E como é que é o teu dia a dia assim, Maíra, você mesmo? Você acorda... Meu dia a dia, Drauzio, é o dia a dia que você vai falar que é horrível, porque eu sou a pessoa mais sedentária da face da terra. E eu aqui de lado vendo você falando um monte de coisa de exercício físico, só chorando por dentro, Ainda bem né? que você não disse um monte de bobagem. Só chorei aqui, porque eu sou uma pessoa muito sedentária e eu preciso corrigir isso em 2018, é o meu plano de 2018. Mas tá tudo certo. Tirando o parte de sedentarismo, tá tudo bem, sou uma pessoa que sou muito ligada na saúde, gosto muito de promover debates no meu canal em que a gente conversa sobre assuntos que são tidos como tabu, mas que precisam mais de informação do que de repressão, né? Eu acho que quando a gente não fala, só piora, tem que falar mesmo. Por exemplo, assim. Alguns exemplos, além do sexo com preservativo, é preservativo feminino. Muitas mulheres não fazem a mínima ideia que existe camisinha feminina, né? Não sabem nem como elas são, nunca pegaram na mão. E o governo brasileiro é o governo que disponibiliza o maior número de camisinhas femininas no mundo. Então, às vezes a mulher ela reclama que a camisinha feminina custa muito caro e tal, ela pode pegar gratuitamente no SUS, no posto, enfim. E também falo sobre a mulher carregar preservativo com ela. Porque muita gente vê uma mulher que tem um preservativo na bolsa, de repente, e pega e fala assim, ai, nossa, essa daí saiu pra não sei o quê. A mulher ela fica mal vista, né? E aí eu falo, gente, não tem nada de mal vista. Você querer fazer ali um sexinho e tal, é maravilhoso, só que você tem que estar prevenida. Então, são esses pontos que eu sempre falo e que as pessoas também trazem muitas dúvidas com isso. Mas não sou, né, doutora. Agora ele tá olhando e tá concordando com o que eu tô falando, gente, então eu tô feliz. Tá falando tudo certo, tá tudo perfeito. Tem umas perguntas sim. aqui. Pode mandar? Lógico. Então, tá bom. A Deise Rodrigues está perguntando para você, Drauzio, como funciona a PrEP, a profilaxia pré-exposição? Tomando esse medicamento, a pessoa fica imune ao vírus HIV para a vida toda? Olha, a PrEP funciona assim. Na verdade, são 2 agentes antivirais, né? 2 drogas juntas num comprimido só. Você toma 2 vezes. Quem toma, vamos imaginar que você fosse casada com uma pessoa HIV positiva e você fizesse essa prevenção. Se você toma regularmente, o risco de pegar o HIV do seu parceiro sexual é baixíssimo, sabe? Ele chega, a proteção vai acima de 98%. Então, é um risco muito baixo mesmo. Então, ela funciona dessa maneira. Aí você diz, bom, mas e se eu conheço alguém, vou numa balada, eu conheço alguém, aí eu posso tomar os antivirais? Não, o nome diz PrEP porque é pré-exposição. Você já tem que estar tomando há no mínimo 3 dias para ter essa prevenção. Bom, como é feito isso no Brasil? O Ministério da Saúde permite que você pegue os remédios para fazer a pré-exposição, isso é uma coisa recente, mas você pode ir lá pegar essa pré-exposição contínua, porque você convive com alguém HIV positivo, ou você trabalha com sexo, ou você tem algum outro risco maior de se infectar. Muito bem. Aí o ideal é usar preservativo, etc., mas dos males o menor, tomar a medicação.
Agora, para sexo ocasional, nós não temos essa possibilidade, ministro. Você chega no posto de saúde e olha, eu quero meia dúzia de comprimidos porque eu vou sair sábado à noite. Não é assim que funciona. Na França funciona assim. Você pode adquirir aquele número, você começa a tomar com 72 horas de antecedência, toma mais 1 ou 2 dias depois, eu não lembro, e o risco diminui muito. Entendi. Mas aqui no Brasil, não. A pré-exposição você deve fazer antes e ser continuado. Isso é para quem convive com pessoas HIV. Contra quem convive, não. Contra quem faz sexo com pessoas HIV positivas. Ó, tem outra pergunta aqui da Luísa Mansur, que ela faz uma pergunta que eu já recebi essa pergunta também. Mas eu quero ouvir da boca do doutor, né, gente? Que é a nossa querida instituição médica aqui. Sexo entre mulheres tem risco de transmitir HIV e outras ISTs ou DSTs? Outras ISTs, ou DSTs, se preferirem, tem risco. Por exemplo, HPV. HPV se transmite através da pele e das mucosas. Por exemplo, herpes. O vírus herpes, aquele que dá aquelas bolinhas no lábio, que é o herpes labial, como aquele nós temos o herpes genital. Um vírus que a gente pega e carrega pela vida inteira, hein? Ele ataca, depois o sistema imunológico destrói, ele desaparece, se esconde nas bainhas nervosas e quando a gente menos espera, eles voltam e atacam outra vez. A gente não consegue eliminar de jeito nenhum. Então, sífilis pode ser transmitida assim. Porque na sífilis, a lesão que aparece nos genitais externos, femininos, quando você tem um contato, você pode transmitir, né? Pode transmitir no sexo oral também. HIV, eu não sei de nenhum caso. Transmissão de HIV de mulher para mulher, eu não sei nenhum caso. Quando começou a epidemia de AIDS, as pessoas diziam, não, a maioria, naquela época, no início, praticamente todos os casos aconteciam entre homossexuais masculinos. Então, os religiosos diziam, isso é um castigo de Deus para essas pessoas que praticam sexo antinatural. E eu dizia, olha, Deus então, tudo bem, ele odeia os homossexuais homens, né? É um direito dele, ele é Deus, né? Agora ele deve amar as homossexuais femininas, porque não passa AIDS de uma mulher para outra de jeito nenhum. Tem eu tenho mais uma aqui sobre DST, que é DST ou IST. Pode causar infertilidade? E a Franciele te deu parabéns pelo canal e que gosta muito de você. Franciele Rocha perguntou isso. Obrigado, Franciele. Olha, pode causar sim, especialmente as infecções bacterianas. Essas infecções bacterianas que começam ali na região dos genitais mais externos, né, da vagina, etc., podem subir pelo útero e caminhar pelas trompas e provocar processos inflamatórios crônicos que acabam obstruindo as trompas e com isso, as tubas, né, que é o nome científico, e com isso os óvulos que vêm do ovário não conseguem ultrapassar essas zonas de obstrução e o espermatozoide também não consegue subir e impede a fecundação. Especialmente as infecções por um germe chamado clamídia. A clamídia é uma doença sexualmente transmissível, que aí sim, você adquire e fica doente porque essa infecção persiste. E ela pode se espalhar depois e acabar lesionando os olhos, por exemplo, provocando déficits visuais. Então e com muita frequência provoca isso que a gente chama de doença inflamatória pélvica, que é o quê? É justamente essa inflamação toda provocada pelo processo infeccioso na pelvis, nos órgãos internos, os órgãos sexuais internos, né? Nas trompas e útero, principalmente. E nos homens também? Os homens também podem ter infertilidade? Também podem pegar, também pode ter infertilidade. Legal. A Giliana Ferreira, ela falou aqui, ó. Vi em um vídeo que pacientes soro diferente podem ter filhos. Gostaria de saber de que forma isso pode acontecer. A gente chama em ciência soro discordantes. Soro discordantes é quando um é positivo, o outro é negativo. Ou homem ou mulher, os dois homens, enfim. Então, quando há discordância entre o status em relação ao HIV. E hoje é possível. Hoje as mulheres HIV positivas podem engravidar tranquilamente, porque
Mas não pode engravidar de qualquer jeito, tem que seguir uma orientação médica. Sim. Porque aí tem que tratar o parceiro ou a parceira, e tem uma série de providências. Mas não é mais como era no passado, em que a mulher HIV positivo, ou casada com homem HIV positivo, a recomendação era que não podia engravidar, não podia ter filhos. Hoje pode, mas com orientação. Certo. A Jéssica Linhares, ela está fazendo uma pergunta que é: quais são os tipos de métodos contraceptivos fornecidos para menores de idade pelo SUS? Este menor tem autonomia de buscar algum desses métodos ou precisa estar acompanhado ou autorizado de responsáveis legais? Olha, a rigor o método oferecido é a pílula anticoncepcional, né, nessa faixa etária. E nós não temos regras rígidas nesse sentido. Você vai buscar a pílula anticoncepcional onde? Vai nas UBS, Unidades Básicas de Saúde, né? Passa pelo ginecologista, eles que fazem a prescrição. Aí depende muito do bom senso e do entendimento que a ginecologista ou o ginecologista faz. Porque o que ela tem que... Você pode ter gente mais moralista, que acha, não, precisa de autorização paterna e tal, e os outros que acham que, bom, ela começou a vida sexual, não pode ficar grávida. Eu estou de acordo com esses, não com os outros, né? Não tem cabimento uma menina que começa a vida sexual e está indo pessoalmente buscar um método contraceptivo e você chamar o pai e a mãe dela. Se ela quisesse que o pai e a mãe participassem disso, ela teria levado o pai e a mãe, não é verdade? Sim. Acho importante ter um médico que saiba, né? O que é importante é o médico, porque ele tem que dizer qual é a pílula mais adequada para aquele caso, de que forma tem que ser utilizada. Você vê muitas meninas que compram na farmácia a pílula que a vizinha está tomando. É isso que eu ia falar. E às vezes toma a pílula que não é adequada e às vezes a vizinha está tomando errado. Exato. E ela vai tomar errado também. No meu canal tem muitas meninas que falam sobre o uso de pílula e muitas delas, elas fazem exatamente isso que o senhor está falando, que é, pegou o que uma amiga estava tomando, a amiga falou que era bom, o médico da amiga falou que estava tomando pílula X, ela vai lá e compra e toma. E a pílula é uma coisa super séria, né, para a saúde da mulher. Eu, por exemplo, eu não tomo pílula. Para evitar minha gravidez, eu prefiro usar preservativo. Eu não tomo pílula há mais ou menos uns 12 anos. Mas muitas meninas tomam pílula durante muitos anos e às vezes nem sabem se está tomando a pílula certa, ou enfim, e não estão nem aí para os riscos, né, que tomar a pílula anticoncepcional pode trazer na vida da mulher, né? Não, e a pílula anticoncepcional, Maíra, é uma maravilha, um grande avanço em relação à liberdade da mulher. Eu vivi já num tempo que não existia pílula, depois eu vi a pílula surgindo, o que isso representou para a mulher, você ter o controle da sua fertilidade, né? Você saber quando você quer ser fértil e quando você quer ser infértil. Foi uma grande invenção do ponto de vista feminino, mas ela não é desprovida de efeitos colaterais. Exato. Por exemplo, a pílula pode provocar trombose. A mulher que toma pílula não pode fumar de jeito nenhum. Eu canso de ver meninas que fumam e tomam pílula. E ela pode ter uma trombose. A trombose pode ser na perna, criar um probleminha, mas pode dar uma embolia pulmonar, pode dar uma trombose em veias do cérebro. É uma coisa séria, grave. Tem um método anticoncepcional que eu acho que é o método ideal para jovens, para as mulheres de um modo geral, e que só não devem utilizá-las aquelas que têm alguma contraindicação, que é o DIU, o dispositivo intrauterino. Você coloca um DIU de cobre numa menina, esse DIU fica aí inerte, não acontece nada, não tem hormônio, não acontece nada, fica aí 10 anos. Né? Depois de 10 anos pode ser trocado, e às vezes até mais tempo do que isso. Né? Aqui no Brasil tem um preconceito grande contra o DIU. Entre os médicos mesmo, não, o DIU é para mulher mais velha, casada. Não, hoje a gente sabe que o DIU pode ser usado para meninas jovens. Legal. E que evita um outro problema, que é esqueceu de tomar a pílula. Fazer aquela confusão, tem que tomar 2 depois, aí depois se perde no negócio todo. E aí engravida, aí vai tomar a pílula do dia seguinte. Vou aproveitar e falar da pílula do dia seguinte. Vamos. Aí antes de falar da pílula do dia seguinte, você contar um negócio muito bom, que o Ministério da Saúde está acompanhando a nossa live. Que bom. Olha isso, queridos.
E ele disse: olá pessoal, como disse a Maíra Medeiros, a camisinha feminina é uma excelente alternativa preventiva. E eles dão o site que é blog.saude.gov.br, que é onde você pode ter mais informações sobre isso também. E as mulheres não conhecem a camisinha feminina, né? Elas acham que a camisinha é uma coisa que é de homem e acabou. A camisinha feminina tem vários estudos mostrando que reduz muito a transmissão do HIV, né? Ela protege a mulher tanto quanto a camisinha masculina. E ela você pode colocar horas antes de fazer sexo, não precisa ser lá na hora também. E ela também não tem... Ai, qual que é o material feito da camisinha normal? Látex, não é? Ela não tem. Então, para as pessoas que têm alergia, é látex ou látex? Tanto faz. Tanto faz, queridos. Então, a pessoa que também tem alergia, essa é uma opção muito legal. E agora, a pílula do dia desculpe. Seguinte. Primeiro, o nome pílula do dia seguinte está errado. Porque o que dá a impressão? Eu tenho uma relação sexual hoje à noite, eu vou tomar essa pílula amanhã. Ou eu tive uma relação hoje de manhã e vou esperar 24 horas que a pílula é do dia seguinte. Está errado. Quanto mais depressa, quanto mais rápido, quanto menor o intervalo de tempo que se passa entre a relação sexual e a tomada da pílula, melhor, mais eficaz ela é. Então, e a pílula do dia seguinte tem uma dose muito alta de hormônio. Não é para ficar tomando todo sábado. A pílula do dia seguinte é quando acontece alguma coisa que está completamente fora da previsão. Aí sim você toma a pílula rapidamente, mais depressa possível, depois da relação sexual. Legal. E olha, Drauzio, as pessoas estão muito querendo ouvir um oi seu. Dá oi pro pessoal que está assistindo, porque tá dando assim: oi, Drauzio, te amo, te adoro. Gente, daqui a pouco aparece alguém xingando minha mãe, coitada. Não tem ninguém. Se tiver, eu vou bloquear. Não tá permitido isso nessa live, queridos. Oi, tá tudo bem? Aí dá um prazer estar aqui conversando com a Maíra. O prazer é todo meu. Aí eu passei, foram muitas pessoas pedindo, diretores, então não dá pra gente falar todos os nomes agora, mas o próximo eu dou um hello. Olha só, o Eric Lucas, ele tem uma pergunta meio polêmica. Você está pronto? Comigo é sempre assim. Olha, demora um pouquinho, mas ela sempre vem. Sempre vem. Drauzio, o senhor sabe o que é fazer a chuca? Fazer a chuca? Não sei o que. Agora eu te constrangi. Não tô constrangida não, mas também acho que talvez alguém que estiver assistindo vai ficar constrangido. Mas se ficar constrangido, fazer o quê? Tem que saber mesmo o que é fazer a chuca. Fazer a chuca é um termo que as pessoas usam antes e falam que é, na verdade, uma lavagem. É assim que se fala? Eu só sei o termo lavagem. A chuca, não sei qual o termo correto. É uma lavagem de fazer o sexo anal. E aqui, o Eric está querendo saber quais são os riscos de se fazer a chuca no sexo homoafetivo masculino. Não, teoricamente não tem risco, né? Essas lavagens o que precisa cuidado é na forma de não traumatizar o local, né? Mas em si não tem risco nenhum. A gente faz em medicina isso para pessoas que têm obstipação, que estão com o intestino preso. Você faz, às vezes, esse tipo de lavagem. Faz para alguns procedimentos também. O que precisa é cuidado, não usar um esguicho com água muito forte que saia fora do controle, não é? Mas não há, em si não há nenhum perigo, não há nenhuma complicação possível, a menos que seja traumática, né? Certo. E você acha que tem alguma diferença, tipo, quando o sexo anal ele vai ser feito por um relacionamento homoafetivo ou hétero? Porque ele quis perguntar sobre a chuca... de modo geral. Num relacionamento homoafetivo. Você acha que tem alguma diferença? Não. É a mesma coisa, Essa né? coisa que eu acho que às vezes as mulheres... no começo da epidemia, você encontrava mulheres que praticavam sexo anal e que não se consideravam em risco de pegar o HIV. Você acha que o HIV vai perceber se aquele reto é da mulher ou é do homem? Isso é verdade. Ó, Felipe Ferreira tem uma outra pergunta. Doutor, comecei a tomar a profilaxia após exposição por HIV. Ele começou a tomar hoje o PrEP. Qual a porcentagem de sucesso em não adquirir o vírus? O meu exame deu negativo hoje, mas existe a janela imunológica, né? Mas ele precisaria saber quanto tempo depois da exposição ele começou a tomar
a tomar os antivirais. Que é o pós, né? Não é Porque o PrEP, esse é o PEP. É o pós. Esse é o Se ele pós. começou no dia seguinte, a chance dele pegar o HIV é muito pequena. Se ele começou 20 dias depois, a chance é maior. Tem uma coisa muito importante, tanto no PrEP e na pós-exposição. O PrEP, por exemplo, você não deve tomar se você não souber que você é HIV negativo. Porque se você já tiver sido infectado antes e você vai tomar os antivirais, porque você durante alguns dias, a dosagem pequena, durante alguns dias, você pode tornar o seu vírus resistente a esses antivirais. Então só pode fazer prevenção, tanto pré-exposição quanto pós-exposições, aqueles que sabidamente são HIV negativos. Se você tem dúvida da sua condição, pode ser que você seja positivo, esquece. Faz o exame primeiro para depois tomar esse tipo de decisão. Ok. Olha, a Maria Mello e a Alzira Massaro estão falando que você é o melhor médico do mundo e elas te amam muito. Coitada, eu não conheço médico nenhum. O melhor e por acaso o único que eu conheço. Né? Não. Minha família é toda sua fã, doutor. Vamos lá. Cristina Azevedo está perguntando o que fazer quando se tem alergia ao preservativo. Complica bem a vida, né? Complica bem. Tem alguns preservativos que são preservativos com baixo potencial alergênico, né? Tende a dar menos alergia. Eu não conheço bem esses detalhes, não conheço bem essa área, não. Acho que aí vale a pena consultar o site do Ministério da Saúde, né? Tentar obter essa informação de uma fonte mais informada do que eu nessa área. Aí vai. E isso daria um vídeo legal, hein, no seu canal. Olha assim. Só. Eu vou me informar melhor seria também. Um vídeo legal. Beatriz Neves está perguntando, os exames rápidos de IST feitos em postos de saúde detectam todas as infecções? Não, os exames não são para todas as infecções. São para algumas, as mais importantes. Não, você pode pegar, por exemplo, você não tem nenhum exame rápido para HPV. Aliás, pode ter na hora de todo mundo se vacinar para o HPV. Né? Aqueles que têm crianças na família, entre 9 e 13 anos de idade, meninas, meninos, tem que vacinar. Tem cabimento, tá? O Ministério da Saúde está com um problema grave aí, as pessoas tomam a primeira dose e depois não voltam para tomar a segunda dose. Você tem que tomar vacina, a vacina tem um alto grau de proteção. Essa coisa que saiu no passado, umas meninas que passaram mal quando tomaram vacina, não existe isso. Não existe. Tem gente que passa mal no dia que tomou a vacina por alguma razão, acha que foi a vacina. A vacina do HPV é segura, tranquila, já foram aplicadas dezenas de milhões de doses no mundo inteiro, não tem razão para não vacinar. Ela protege contra o câncer de colo do útero, contra o câncer de pênis do menino, do homem, e protege contra determinados cânceres de cavidade oral, tumores que aparecem em cabeça e pescoço, que são provocados pelo HPV, adquirido através do sexo oral. E tem idade para tomar? Teoricamente, as mulheres, você pega uma mulher de 30 anos, a chance dela já ter sido infectada é muito alta, muito alta. Por que não vacina todo mundo de uma vez? Porque é caro e o Ministério não tem recursos para isso. Né? O programa de vacinações brasileiro é maravilhoso, vacina criança no país inteiro e para um número enorme de doenças. Mas os recursos são limitados. Então se estabeleceu de vacinar quem são as pessoas que o resultado da vacina vai ser melhor. São aquelas que ainda não começaram a vida sexual. As meninas nessa faixa etária e os meninos também. Tem um comentário engraçadinho do Mr. Douglas. Ele falou que a gente está falando de tanta doença que ele está ficando doente só de ler, só de assistir a gente. Mas calma que não pega assim, tá? Tá tudo bem, Mr. Douglas. Ele tem razão. Bom, vamos ver aqui. A Maria Eduarda tá perguntando, tá fazendo uma pergunta aqui, ó. Fui numa UBS esses dias e perguntei se podia usar o DIU de cobre aos 18 anos e sem filhos. A médica disse que as chances de se desenvolver complicações eram grandes.
O que você tem a dizer sobre isso? Olha, no passado se dizia que você só devia usar o DIU em mulheres com relações monogâmicas, porque as mulheres com relações frequentes e com parceiros diferentes corriam mais riscos de infecção com o DIU. Hoje, a literatura internacional questiona esse tipo de conclusão. Eles acham que o DIU pode ser usado entre meninas mais jovens, solteiras, etc., sem maiores complicações. Tem a vantagem de não precisar de tomar pílula por boca, e a vantagem fundamental, que em adolescentes com muita frequência esquecem de tomar a pílula, né? E o DIU está lá, fica, né? Tá certo. A Ciblan Mônica, ela falou: Maíra, sua linda, te acompanho há muito tempo, muito obrigada. Depois eu deposito aquele dinheiro, né, que eu pedi pra você fazer aqui a divulgação na live. Mentira, não teve isso não paguei pra ninguém. Ela tá fazendo uma pergunta, pediu pra eu te perguntar uma coisa. Quem toma anticoagulante pode fazer uso do anticoncepcional? Mas precisa saber por que é que toma anticoagulante, né? Se você entendi. toma anticoagulante porque já teve uma trombose, o anticoncepcional está contraindicado para você, né? Entendi. Que é provavelmente esse o caso, né? Saquei. É normal as pessoas... Tem muitas pessoas que estão aqui contando as histórias de doença da vida delas inteira e da família também. É muito normal as pessoas ficarem te perguntando na internet. Não, só na internet, em tudo quanto é lugar. Em tudo quanto é lugar. Até em banheiro público. Menino! Olha, mas beleza, vou ver então aqui outro que mandaram, porque... o Rogério P. Os efeitos colaterais a longo prazo da PrEP são os mesmos de quem toma o coquetel? Olha, as drogas são aparentadas, elas não são as mesmas drogas, não é? Cada uma delas tem um perfil de efeitos colaterais diferentes uns dos outros, não é? Não dá para responder assim. Entendi. De uma maneira geral. Ok. Olha, Letícia Borges, quero uma lei. Ela falou assim: quero a lei Dr. Drauzio Varela, onde as mulheres podem fazer laqueadura em qualquer época da vida, com ou sem filhos. Se a mulher não quiser ter filhos, o Estado deve facilitar a esterilização feminina. Vai, Drau, usa sua voz para nos dar essa forcinha aí. Olha, eu tenho usado muito, porque você sabe que o programa nacional, o programa brasileiro de planejamento familiar é dos mais avançados do mundo. Nós temos uma lei do planejamento familiar. Não é que é uma medida que o Ministério da Saúde adotou. Não, é uma lei que passou pela Câmara, os nobres deputados, os nobres senadores, votaram essa lei anos atrás. É uma lei do Eduardo Jorge, que apresentou essa lei, foi aprovada, que garante aos brasileiros acima de 21 anos fazerem laqueaduras e vasectomias, desde que instruídos a respeito dos diversos métodos de anticoncepção. Mas ninguém respeita essa lei. Quando você pega um pai de 4 filhos que vai no hospital público pedir para fazer vasectomia, ele sabe lá Deus quando ele vai conseguir, né? E para a mulher a mesma coisa. Olha, a Andréa Lima tá com uma pergunta aqui. A Ana Paula tá pedindo um beijo para ela e para São José dos Campos. Um beijo para Ana Paula e para São José dos Campos. Você se sente a Xuxa quando você faz isso? Ai, eu me sinto muito a Xuxa, eu adoro ela. Bom, a Andréa Lima está perguntando: algumas mulheres tomam pílula para cólicas ou porque têm cistos. O DIU ajuda nesses casos também? Não dá para responder isso de um modo geral, sabe? Não dá mesmo. Aí é uma coisa que você tem que discutir com a ginecologista, viu? Ok. Olha, a gente tá chegando no final, mas antes eu preciso fazer uma pergunta pra você. É verdade que você não gosta de Natal e de Ano Novo? E por quê? Você não quer saber o que me xingam. Me xingam a coitada. Minha mãe morreu, eu tinha 4 anos de idade. Os caras xingam ela hoje, coitada. Por causa disso. Diz que eu sou ateu, que não sei o quê. Não é isso. É que, primeiro, eu trabalho muito. Você trabalhar nessa época que nós estamos, trabalhar sério, sou cancerologista, tenho doentes com doenças graves. É um inferno.
Porque é onde você encaminha o doente para fazer um exame, chega lá, tem uma festinha no laboratório, aí você pede, não sei o que, tem um amigo secreto, aí você quer falar com um colega, está viajando. O trabalho fica muito duro, difícil, você não consegue fazer andar. Esse é um ponto. Segundo lugar, faz um calor horrível nessa época do ano. É um calor insuportável. Olha que eu moro em São Paulo. Eu, quando tenho que ir ao Rio de Janeiro nessa época do ano, eu rezo, sabe? Eu rezo, peço pelo amor de Deus para transferir a reunião para outro dia, porque é insuportável. E no meio de todas essas coisas desagradáveis, do calor, nós fazemos uma comemoração de um personagem do hemisfério norte, que anda com uma carruagenzinha, com umas renas na frente puxando a neve. E nós imitamos essa estética aqui. Então ficam esses coitados desses senhores nos shopping centers, com aquela roupa toda, suando, com criancinha sentada no colo. Pressão até baixa deles, né? E o dia inteiro tirando fotografia. Eu acho que no fim do dia eles estrangulariam não as crianças, mas as mães das crianças, se eles pudessem. E esses enfeites de Natal, vamos falar a verdade, eles são cafonas, não são? Essas guirlandas verdes, cheias de laço vermelho, de frutas. Olha. Esse é o meu problema com o Natal. Agora, na noite de Natal, que eu vejo minha família se reúne, minha mulher, minhas filhas, as netas e tudo, aí eu acho, lógico que eu acho legal. Eu acho que a reunião não precisava depender, né, da festa Dessas final coisas. de ano, né? Eu acho que deveria ser assim. E não precisava depender desse mundaréu de presentes que as pessoas ficam enlouquecidas. Você vê essas imagens da 25 de março, Pois como é. fica? Gente brigando por vaga no shopping, é uma doideira. Aquelas pessoas não uma estão doideira. felizes ali. Né? Ó, e a última coisa que eu quero saber de você é quando vai ser essa próxima maratona? Eu ainda não sei. Eu nunca corri a maratona de São Paulo, por incrível que pareça. Eu corro maratonas há 24 anos, né? Eita. Então é possível que esse ano eu corra a maratona de São Paulo, mas Eu ia ainda falar, não vou correr com você, decidi. mas esse ano é impossível daí, né? Que eu nunca nem andei direito, né? Não, mas não precisa correr, Nem não precisa andar correr maratona. maratona. Maratona não é para quem quer, para quem tem uma genética adequada a uma prova de 42 quilômetros, né? 42 quilômetros? Maratona tem 42 quilômetros. É, realmente a gente vai ficar para próximo ano, talvez 2020, né? Minha maratona. Eu vou mandar aqui mais um alô para as pessoas que estão mandando beijos, que é a Juliana Moraes, Juliana Souza, Luana e Maria Antonieta, Sorvete de Saturno, porque eu gosto desses nomes, né? Sorvete de Saturno, porque se tem um nome normal, você tem um sorvete de Saturno. E é isso. E quem toma conta das suas redes sociais? Olha, é o grupo aqui da Uzumac. Eles é que tomam conta. Especialmente o Newman. O Newman, que é a Gislaine, que é minha algoz, que é a produtora. O Newman, que é o homem das imagens. Vamos chamar eles aqui para dar tchau, todos? Vamos chamar. A Gislaine é minha algoz, porque... Ah, é todo mundo, É. todo mundo, gente. O Luiz, tem um bando de gente aqui, é um monte de gente. Super acolhido. Vem, gente! Tamo ao vivo! Olha aqui, ó, estão falando no ponto que tamo ao vivo. Vem, gente! Olha aí. Conheçam as pessoas maravilhosas que trabalham aqui com o Dr. Draw. Olha só. Vem, gente! Tem mais, Aqui calma. também, ó. Vocês veem que a maioria é de mulheres, né? A maioria é de mulheres. Arrasou! Aí elas falam quem cuida do Facebook não. Quem cuida do Facebook, gente? E do YouTube, do canal, do nosso canal. E do site. Não é esse. Olha, Diga aproveitar, vou pegar a carona e fazer uma homenagem para esse pessoal todo, porque eu aprendi o pouco que eu sei de internet e aprendi com eles. E aprendo todos os dias, o que é pior. Ao contrário. Pessoal aqui, tem pessoal que aprendeu a correr, teve pessoal que aprendeu a parar de fumar. Que mais? Teve pessoal que aprendeu a... Ó, peraí,
Vem, Jeff. Chega aí, gente. A Carol não tá, vem mais. O Jefferson, o que mais que a gente aprendeu com o Drauzio? Se alimentar Olha. melhor. Pessoas melhores. Alguns aqui, dos homens, dizem que aprenderam comigo a tomar cachaça. Mas é intriga. É brincadeira. Mas queria dizer que a gente gosta muito de você, graças a você que a gente aprendeu a fazer conteúdo, muita coisa. Que mais que... Fala aí alguém. Só inspiração. Melhor pessoa. Você é a melhor pessoa. Não, para. Gente, eu vou chorar. É isso aí, gente. Muito obrigado. Valeu, Drauzio, por mais um ano de live.